A traição. Todos falam sobre o sofrimento de quem foi traído. Mas quase ninguém fala sobre o que acontece dentro da mente de quem trai. É como se a pessoa pudesse seguir a vida, sorrir para as fotos, postar momentos felizes. Mas, por trás de cada riso, existe uma rachadura. Uma fissura silenciosa que vai se espalhando dia após dia. Porque a verdade é que, no instante em que você cruza essa linha, algo dentro de você muda para sempre. E não é só sobre perder a confiança de outra pessoa, é sobre perder a sua própria paz. É sobre criar um peso invisível que você vai carregar até quando pensa que já esqueceu. E hoje, eu vou abrir essa ferida para te mostrar. O preço psicológico da traição não se apaga, e ele é muito mais alto do que qualquer um imagina. O instante seguinte à traição é quase cinematográfico, só que o filme não é de romance, é um suspense silencioso. Por fora, o corpo continua a funcionar, respira, fala, se move, até ri. Mas por dentro, algo acontece. É como se uma lâmina fria tivesse cortado a linha que ligava a pessoa à sua própria identidade. Não é só a consciência de ter quebrado um compromisso, é a sensação de ter cruzado uma fronteira invisível, de onde não se pode voltar sem carregar marcas. Nesse momento, há uma tentativa desesperada de se agarrar a justificativas. Foi impulso, eu precisava disso, ninguém nunca vai saber. Mas essas frases funcionam como um curativo barato sobre um corte profundo, estancam a aparência, mas não interrompem o sangramento interno. O choque não é sempre dramático à primeira vista, às vezes é sutil, quase imperceptível. Pode ser só um olhar perdido, um silêncio mais longo que o normal, ou um peso no estômago que não existia antes. Porém, esse momento inicial é crucial porque marca o nascimento do segredo. É como plantar uma semente num terreno fértil de ansiedade e medo, e a pessoa sabe, mesmo que inconscientemente, que essa semente vai crescer. E crescer significa consumir espaço, atenção, energia mental. A partir dali, uma nova versão da vida começa a se formar. Uma versão onde o sorriso tem um peso por trás, onde a rotina se transforma num teatro silencioso. O choque da consciência não é apenas sobre o que foi feito, mas sobre a percepção de que agora existe uma vida antes e uma vida depois daquele instante. A mente humana é uma máquina de arquivar memórias emocionais, e a traição é registrada com tinta permanente. Não importa se foi um momento breve ou um envolvimento prolongado, a lembrança não se apaga. Nos dias seguintes, ela pode parecer distante, quase esquecida. Mas basta um gatilho para que volte com força total. O cheiro de um perfume familiar, uma música que tocava ao fundo, até mesmo uma cena aleatória num filme. Esses estímulos atuam como chaves que abrem a porta do arquivo mental, trazendo de volta cada detalhe, os sons, os gestos, a atmosfera. O problema é que a memória não volta sozinha. Ela vem carregada de sensações, o peso da culpa, a tensão de ser descoberto, a estranha mistura de prazer e arrependimento. Essa perseguição é traiçoeira porque não segue uma lógica. Às vezes aparece em momentos tranquilos, no meio de uma conversa leve, num dia aparentemente normal. A pessoa pode estar rindo e, de repente, sentir o peso daquele instante caindo sobre ela como uma pedra. Com o tempo, essa perseguição mental se torna parte da rotina, como um eco de algo que nunca se cala completamente. A lembrança passa a viver num canto escuro da mente, e mesmo que não se fale sobre ela, molda reações, decisões e comportamentos. É como um fantasma que não assusta com gritos, mas com a presença constante, lembrando que o passado não ficou no passado. Trair não é só sobre o momento em si, é sobre o que vem depois, a vida dupla. Uma vida que exige performance constante, onde cada palavra, cada expressão e cada movimento precisam ser filtrados. É viver no modo edição contínua, cortando partes da verdade e costurando pedaços inventados para manter uma narrativa coerente. É desgastante. É como tentar segurar dois pratos girando ao mesmo tempo, o da vida pública e o da vida secreta. E, inevitavelmente, a atenção começa a se dividir, a energia emocional se esgota e a autenticidade se perde no processo. Essa duplicidade também altera a forma como a pessoa se conecta com os outros. Conversas simples podem se tornar armadilhas. Um comentário inocente pode disparar um medo irracional de que alguém descubra algo. A presença física está ali, mas emocionalmente a pessoa já está longe, preocupada em manter as histórias alinhadas. Isso cria uma barreira invisível entre ela e o parceiro, e muitas vezes também entre ela e si mesma. Com o tempo, a vida dupla não é mais um esforço apenas para esconder o ato, mas para proteger a identidade que se deseja manter. Só que essa proteção é uma prisão. A pessoa não vive plenamente nem de um lado, nem do outro. E no fundo, sabe que quanto mais se esforça para sustentar as duas versões, mais difícil se torna recuperar qualquer tipo de leveza ou verdade. Antes da traição, existia uma história que a pessoa contava para si mesma: eu sou fiel, eu sou íntegro, eu nunca faria isso. Essa história era parte da identidade, algo que dava segurança e orgulho. Depois, essa narrativa é destruída, e reconstruí-la é muito mais difícil do que parece. Porque agora, cada vez que ela tenta se reafirmar como boa pessoa, a lembrança surge para contradizer. E essa contradição cria um desconforto que corrói a autoestima. Esse processo de distorção não acontece de uma vez.
Ele começa com pequenas rachaduras, um incômodo ao receber elogios sobre caráter, um desconforto em ouvir alguém falar mal de traidores, uma estranha sensação de estar fora de lugar no próprio relacionamento. Aos poucos, o orgulho que antes existia é substituído por um sentimento de inadequação. E o mais cruel é que, muitas vezes, isso se traduz em autossabotagem. A pessoa começa a se afastar, a recusar carinho, ou até a criar brigas para justificar um distanciamento emocional. Essa distorção também afeta a forma como ela vê o amor. Pode surgir a ideia de que não merece ser amada com intensidade ou lealdade, afinal, não correspondeu a esses valores. Isso cria um ciclo destrutivo. Quanto mais se sente indigna, mais se comporta de maneiras que reforçam essa sensação. O segredo mais bem guardado ainda deixa rastros dentro de quem o carrega. Essa cobrança interna é como um gotejar constante, às vezes quase imperceptível, outras vezes ensurdecedor. Ela aparece nas horas mais inoportunas, quando o parceiro olha nos olhos com confiança, quando um gesto de amor sincero é oferecido, quando uma lembrança feliz do relacionamento surge. É nesse momento que o peso da traição se manifesta, não como um pensamento claro, mas como uma pressão no peito, um frio na barriga, uma vontade de estar em qualquer lugar menos ali. Essa cobrança não é apenas culpa, é também medo. Medo de ser descoberto, medo de perder o que ainda resta, medo de não conseguir sustentar a mentira para sempre. E esse medo não precisa ser real para consumir energia. Mesmo que ninguém desconfie, a simples possibilidade é suficiente para manter a pessoa em estado de tensão. Com o passar do tempo, a cobrança interna deixa de ser só sobre o ato em si e passa a ser sobre a pessoa que se tornou. É uma pergunta silenciosa que volta sempre: eu sou essa pessoa agora? E, por mais que a resposta seja evitada, ela continua ecoando. O verdadeiro custo da traição não é pago no momento em que ela acontece. É um pagamento parcelado, silencioso e sem prazo de quitação. Cada parcela vem na forma de noites mal dormidas, momentos de desconexão, instantes em que o sorriso não é tão genuíno quanto poderia ser. É a perda da paz de espírito, e isso, para quem já teve, é insubstituível. A perda mais profunda não é a do relacionamento, mas a da capacidade de viver sem um peso constante nas costas. É acordar todos os dias sabendo que há uma parte da sua história que não pode ser contada sem vergonha ou arrependimento. É perceber que, mesmo nos momentos felizes, existe uma sombra acompanhando, lembrando que a felicidade está incompleta. E o mais cruel é que, para muitos, esse preço continua sendo pago mesmo depois que o relacionamento acaba. Porque a traição não destrói apenas o vínculo com outra pessoa, ela deixa rachaduras na relação mais importante que existe, a relação consigo mesmo. E essa, muitas vezes, é a mais difícil de reconstruir. A traição é vendida, muitas vezes, como um momento de prazer, uma fuga, uma aventura que se justifica pela insatisfação, pela carência ou pela busca de algo que falta. Mas a verdade que ninguém gosta de encarar, é que o ato em si dura minutos, e o preço psicológico pode durar anos. E não importa o quanto a pessoa tente enterrar o que aconteceu, a mente tem memória longa e a consciência é implacável. Você pode continuar sorrindo nas fotos, continuar dizendo eu te amo antes de dormir, continuar saindo para jantar como se nada tivesse acontecido. Pode até convencer todo mundo ao seu redor. Mas existe uma pessoa que você nunca vai conseguir enganar, você mesmo. Porque, no silêncio, quando o mundo inteiro está ocupado demais para olhar, a lembrança volta. Volta no cheiro, no som, no olhar, na pausa de uma conversa. E ela não precisa gritar para machucar, basta existir. E esse é o ponto que quase ninguém fala. A traição não se apaga com tempo, distância ou justificativas. Ela se transforma. Às vezes, vira peso, outras vezes, vira medo. Em certos dias, se disfarça de arrependimento e em outros, de orgulho ferido. Mas ela está lá, moldando quem você é, influenciando como você ama, definindo o que você acredita merecer. No fim, o maior prejuízo não é perder alguém. É perder a si mesmo. É olhar no espelho e, por mais que veja o mesmo rosto, saber que há algo nos seus olhos que antes não estava lá. Uma sombra, uma marca, uma ausência de paz. E é por isso que o preço psicológico da traição é tão alto. Porque, mesmo que ninguém descubra, você carrega. E carregar isso é um fardo que não se divide com ninguém. Agora me diz, você realmente acha que vale a pena pagar esse preço?